Os dois não atuaram contra o Juventude, né? E aí o Bruno Rodrigues teve uma participação importante, voltando. Sim. E hoje não tivemos o Flaco Lopes, a maior parte do tempo, o Vitor Roque resolvendo sozinho. Só para acrescentar, né? A produção ofensiva do Palmeiras, vou pegar um recorte só dos últimos 5 jogos em casa. 20 gols marcados. Até pensando em desempate ali na frente, pode acontecer. Ele está buscando o número de gols que o Flamengo tem também, que o Flamengo ainda é o melhor ataque do campeonato. Também. Mas são 20 gols em 5 jogos em casa. É muita coisa, Diego. É muita coisa. O Palmeiras tem jogado muito bem, de fato. Eu acho que o Palmeiras tem sido mais brilhante do que o Flamengo, o que não significa muita coisa, porque o Flamengo foi mais brilhante que o Palmeiras durante todo o primeiro turno, ou até o momento em que o Palmeiras depois foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque é ali que o Palmeiras dá a virada. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Sim, eu acho que assim, não tem jeito. São os dois times mais fortes, são os dois elencos mais fortes, cada um com as suas qualidades. É bom que a gente tenha pelo menos uma figura equilibrada em todo esse imbróglio, todo que se chama Felipe Luiz, que faz análises mais ponderadas, pensando, porque infelizmente quando você cria essa dicotomia, você acaba gerando uma série de coisas que eu acho que não são positivas para o futebol. Isso tem acontecido nos últimos tempos, mas para falar de campo, para falar de bola, acho que o Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo tem jogado. Hoje, evidentemente, o Palmeiras enfrentou um adversário mais frágil do que o Flamengo enfrentou, e você meter 3-0 no Botafogo não é fácil, né? Por mais que o Botafogo, o Ancelotinho... O Engenhão. Assim, tem toda a questão de que não vive o melhor momento e tal, mas ainda assim é um adversário hoje mais difícil do que o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino vem numa... Então, assim, para mim a questão muito era que se colocava era, se o Palmeiras não tiver, principalmente a dupla de ataque, né? E algumas outras figuras que ainda acho que são de difícil substituição, ele vai conseguir manter esse nível de atuação e tudo mais? De fato, mostrou no jogo passado que é possível. O Abel encontrou as soluções como era normal que encontrasse, embora muita gente quisesse a sua demissão depois da queda diante do Corinthians. Hoje o Palmeiras está jogando melhor, mas é bom lembrar, assim, nos confrontos contra o Flamengo, especificamente no Campeonato Brasileiro, e o Abel até traz um dado que eu não sabia, uma década que o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileiro fora de casa. Se for isso, é um negócio impressionante. Foi o que eu entendi da fala dele lá. É isso mesmo, Dimas, 2015? Tá confirmando aqui o Dimas. Então, assim, é um dado impressionante. É claro, porque o Flamengo tem muita força desde então, é claro que para qualquer um não é fácil ganhar do Flamengo fora de casa, mas tudo isso para dizer, ainda que hoje o Palmeiras esteja jogando melhor do que o Flamengo, num jogo com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo com todo o apoio da sua torcida, obviamente encarando esse jogo como uma decisão, como uma final, ainda que não seja uma final, porque não é uma final, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar, não é uma final? Não, se o Palmeiras ganhar e abrir... Não virou uma final depois do jogo? 6 pontos, aí a gente pode dizer que a chance do Palmeiras ser campeão aumenta demais. Demais. Mas tem finais que depende do resultado para ser uma final. Aquele 4-3, aquela virada sobre o Botafogo, ao final dela o Palmeiras ainda estava atrás do Botafogo na tabela. Mas ela foi a final do campeonato. Sim, porque... Ele acabou virando porque tem um efeito psicológico. Então, mas é que ali, né, Eugênio, a diferença ali é que você tinha um time que estava caindo pelas tabelas e o outro time que estava subindo e estava se mantendo. Mas aquele jogo é o que decide, claro, né? Aquele jogo acaba... Estava 3-0. Aquele jogo acaba confirmando. Não é? O Palmeiras foi buscar o Flamengo, ok, conseguiu virar líder há 2, 3 rodadas, foi buscar no saldo de gols, mas o Flamengo continua sendo um time muito forte, o Flamengo continua ganhando. O Flamengo não vive nem de longe aquilo que o Botafogo vivia no momento daquele confronto. Então, eu acho que o campeonato está escancarado, está absolutamente aberto, porque você tem 2 times muito fortes. A questão é, e aí para entrar no que o Birner falou, se o Palmeiras abre 6 pontos e ainda tendo uma vantagem no número de vitórias... E 10 jogos para terminar o campeonato. 10 jogos para terminar o campeonato. São 30 pontos. 3 vitórias a mais. Com o que o Palmeiras está jogando... disputar 30 pontos
e tua vantagem é de 6. Isso. Então esses 6 representam muito mais quando você tem que disputar com 3 jogos de vantagem, porque na realidade, para igualar... mas acho que o principal e com o que o Palmeiras está jogando. Porque se você não está jogando nada e você abre 6 pontos, cara, se você não está jogando nada, você pode perder 2 jogos ali na sequência. O Palmeiras tem jogos muito difíceis, vai pegar o Cruzeiro ainda. A gente não sabe se o Santos, que a gente viu hoje, vai se repetir, mas se for esse Santos, o Palmeiras ainda tem 2 confrontos contra o Santos que a gente viu hoje. O Flamengo também tem um contra o Santos. O Flamengo também tem um contra o Santos. Então, assim, ainda tem muito campeonato pela frente, porque nós estamos falando de 2 times muito fortes. Os times, obviamente que esses números não dizem nada, eu acho que o jogo é completamente aberto, não dá para apontar favorito, não dá para dizer que algum resultado vai ser surpresa, mas só para trazer alguns números para dar uma apimentada. Pois não. O Palmeiras, fora de casa, tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 18 gols feitos, 12 gols sofridos. O Flamengo, no campeonato inteiro, sofreu 13 gols. Em casa está invicto, são 9 vitórias, 5 empates, não perdeu ainda. É a única equipe invicta. Quantos gols? Jogando dentro de casa. Em casa. 33, tomou 4. Tomou 4. Nesse jogo aí tem algum com o Palmeiras? Em casa. Não, mas tem o jogo com Vitória que meteu 8. Então, né? mas essa é a graça do futebol. As cada equipes jogo são é uma tão história. fortes que um jogo, sabe, desse... É diferente Muda de todo tudo, o resto. muda tudo. E Esse é o jogo. E alguns personagens começam a pensar nas suas narrativas para o confronto. E com certeza a arbitragem vai entrar super pressionada para esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Até porque nós vimos, galera, mais um erro acontecer nesse confronto contra o time do Botafogo. Um pênalti claríssimo, não marcado em cima do Luiz Araújo. E é lógico que todos os rubro-negros, inclusive a diretoria do Mengão, tende a desconfiar, né, do que está acontecendo, porque de tantos erros contra o time do Flamengo. E é claro que o José Boto iria falar novamente sobre isso. O Boto é um deles. Vamos ouvir? Vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível de o VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Bom, aí é o seguinte, o Arrascaeta no Twitter foi reclamar do lance. Que momento passa o futebol brasileiro? Os jogadores estão deixando de ser protagonistas. Direitinho aí para a arbitragem. Bom, vamos ao lance? A gente tem um lance aí do Luiz Araújo, né? O do Emerson Royal a gente não tem, mas do... Inclusive, né? Vamos lá? Tava 0-0. São as mãos aqui, jogador dentro. Bola baixa. Nada! É toque, pode jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Tem um pé com o pé. Para porque parou também ali, o de jogo ali. Checando o possível penal. C4 também aqui, Tatoshi. Isso tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá bom? Quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda a dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. Eu quero ver se esse contato como foi esse contato. Ah, caralho. E quero ver o melhor ângulo para ver o contato pisar. Qual a narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a 8, talvez. Normal de jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada, faltou isso pra mim. Analisa onde a bola foi, se a bola era da posse dele, se era após a defesa já. De real. Só tá esperando tranquilo? a conclusão pra levantar, levanta. Ou não? Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão, claro. E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse atacante. Não foi impactado na continuidade da jogada esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque já era a prioridade do defensor. Não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente, meu amigo.
Não é possível que o ar-condicionado da cabine do VAR seja tão gelado, que afaste completamente as pessoas daquilo que acontece. É apenas um pisão. É apenas um... Não, aqui, ó. Jogador do Flamengo toca a bola, o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Apenas pisa no pé. Sim. É contato? Não é contato? Não, ele fica, é contato. Você falar, pisou no pé, é diferente. E outra, ele poderia falar pro árbitro, olha, é um lance que você marcou 30 pênaltis esse ano assim. Não é melhor dar uma olhadinha? Cara, porque é o seguinte, aí você julga o jogador que sofre a falta, aí você julga, não, ele tocou na bola e o jogo, ele é analisado esse lance como se ele deixasse ele participar do jogo e não pudesse mais intervir. Cara, quem é que pode dizer isso no VAR? Quer dizer, o VAR não pode, cara. Assim, as pessoas que estão no VAR e apitando, elas têm um desconhecimento do futebol que é absurdo. Porque não adianta você conhecer só a regra, mas não interagir com o futebol. Aí é só ler, ficar lendo o livrinho e julgando. E não é, você precisa interagir com o jogo. E, cara, isso é uma falta. Porque senão, daqui a pouco a gente vai ver. Lembra, a gente já falou do jogo. O Breno Bidon fez um pênalti hoje ridículo. Foi ridículo. No Zé Rafael, foi no Zé. Você poderia falar, não foi nada porque a bola tá longe. Não, foi pênalti. É uma garra isso normal da área. É pênalti. Pênalti é pênalti, cara. Pênalti é pênalti. Você vê 1000 pênaltis assim, e não é que são 1000 pênaltis marcados equivocadamente. São pênaltis bem marcados. Esse aí foi só um pisão no pé e tá tudo certo. É impressionante. O cara que fala isso, não é possível que ele tenha... Ele fala uma coisa importante que o VAR consulta o árbitro de campo sobre a interpretação dele da jogada. Então não é só o VAR gelado, é o VAR... tem um contato aqui, o que você viu aí? Eu achei que não foi um contato suficiente para marcar a falta. Mas o VAR, aqui. O VAR tá lá para... Ele pede o ponto de vista do árbitro de campo. Mas ele tem que ver com a imagem, que o VAR viu. E não com a... Porque é o seguinte... Porque ele também viu. Porque o VAR... E o que ele relata é basicamente o que o VAR está imaginando... O VAR está vendo de uma forma e o árbitro de outra. Né? Os discursos batem. Se existe discurso... Agora, quem falou... Porque aí o que me impressiona é que alguém fala, mas ele tocou na bola. Que, aliás, eu até vou falar, assim, não é... Foi a argumentação do Paulo César de Oliveira para dizer que não houve pênalti e dizer que tinha tocado na bola antes. Isso, para mim, não faz diferença alguma. Assim, que diferença faz ter tocado na bola? Porque você toca na bola e você tem, teoricamente, a possibilidade de, depois de tocar na bola, chegar à bola. Exato. Né? Então, assim, se você toca na bola e alguém pisa em você e você não consegue permanecer por isso... A infração, ela ocorre independente do jogador estar disputando a bola, como foi citado agora há pouco no lance do pênalti do Corinthians. Olha, a CBF precisa tomar uma atitude urgente, cara. A arbitragem do futebol brasileiro está entrando num abismo sem fim, hein? Vou falar para vocês. Todas as rodadas estamos tendo polêmicas absurdas referentes à arbitragem. E o Arrascaeta está certo, né? Os caras estão aparecendo mais do que os próprios jogadores que são grandes estrelas. A bola não estava ali, a bola estava no pé do batedor do escanteio, mas o jogo já estava em andamento. Como outro dia teve um jogo também aliás, um lance, se não me engano, no Neymar. Não, o Neymar chuta contra o Atlético. Contra o Atlético Mineiro. O Neymar chuta e depois ele recebe a falta. Foi pênalti. Mas porque ele já chutou. Não importa se ele já chutou. Ele recebeu a falta, o jogo estava em andamento. Mas independente dele estar em disputa da bola. Falta mas é que eu acho que assim, se a bola já saiu e depois... é uma falta do mesmo jeito. Eu acho que a questão desse lance aí... Eu acho assim, na Europa eles se levam muito em consideração isso. Se existe uma chance de continuação de jogada, porque o pênalti é um pênalti. O pênalti muito provavelmente vai gerar um gol. Então eu acho que assim, na Europa eles levam muito em consideração o contexto da jogada. Só que para mim, nesse caso, a argumentação de que ele já tinha tocado na bola... não vale de nada para dizer que não foi pênalti, porque a bola não tinha saído. O jogador, inclusive, continuaria de pé... Dentro da área. Dentro da área, em condição de alcançar a bola. Então, ele poderia correr, ele estava ele ia continuar disputando a bola. Então... Fala aí, Berner, que eu quero falar um pouquinho do Boto aqui também. Assim, me entenda bem, tá? Tá. Se você recuasse anos no futebol, isso não é pênalti. Claro, porque não tinha nem imagem. Fora da área. Não, mas se vissem o mesmo lance fora da área, no meio-campo marcavam falta. Se visse o pênalti, esse tipo que já manda seguir. Então, era uma era, vou tentar fazer um do futebol secular. Hoje a gente vive na era do futebol
onde o que está no papel tem sido muito mais seguido do que a coisa secular da história do futebol. No futebol tocha é pênalti e não é nem muito discutível se é ou não é pênalti. Porque, no final das contas, não há interferência na sequência da jogada, né? No final das contas, não há intenção. E, por isso, antigamente, o árbitro mandava seguir, os jogadores iam entender muito bem que isso não é pênalti, porque pênalti tinha que ser uma coisa que era além do que era marcado fora da área. Mas isso não está na regra, no papel. Sim. Aí é regra 18. Aí, quando entram as 50 mil câmeras, as redes sociais, a imprensa, a crítica, a loucura por pênaltis, e entra o padrão do futebol brasileiro, que não é muito padrão, mas tem uma coisa ali que nesse lance está estabelecido. E nesse lance isso é falta, essa falta na área é pênalti. O VAR deu uma interpretação que eu gosto da regra, mas eu discordo radicalmente, porque no final das contas isso é marca o brasileiro. No São Paulo e Palmeiras, que é o árbitro que deixa correr mais o jogo ou não deixa correr mais o jogo. Que vai marcar o que se chama de qualquer faltinha, ou que só vai contar, vai marcar o... Eu só quero colocar uma coisa que eu acho que é mais importante do que se foi pênalti ou não. O Flamengo ganhou o jogo, já foi. Nessa guerra de narrativas, olhando o que acontece em campo, o árbitro entra no jogo do domingo muito mais pressionado, está muito mais pressionado a não errar contra o Flamengo. Mas é claro que é para isso. E o Boto, como funcionam as coisas aqui, já pegou, e né? do Já Palmeiras tá fazendo a liçãozinha dele. Né? Vai fazer, vai ter alguma coisa amanhã. Vai ter... possivelmente. Não, a gente vai ter resposta. Do jogo do Palmeiras, a gente vai pôr? Como é que é? A gente vai colocar o lance pênalti do jogo do Palmeiras? Vamos rodar sim, temos aí, vamos rodar sim. Vamos rodar sim. Vamos ver esse pênalti. Narrativas. Olha lá, narrativa agora. Agora o lado do Palmeiras. É o pênalti de quem nunca jogou. Vamos lá. Vai chegar, vai rodar. Pode falar, Jean, acho que o Jean queria falar. Não, As narrativas. As narrativas, cara. As narrativas é uma tristeza o que a gente está vendo, porque, infelizmente, houve um tempo em que isso só partia dos dirigentes do futebol brasileiro. Hoje a gente vê uma série de jornalistas, uma série de comunicadores, meio que largando tudo. Eu fico desiludido com a nossa profissão. Chama engajamento. Mas não sei se é só engajamento, cara. Tem um método aí. Sim, um pouco de loucura, um pouco de engajamento. Que a gente sempre criticou, um método que a gente sempre criticou por parte dos dirigentes está cada vez mais acontecendo também entre nós, assim. Tá muito difícil, assim. Ou a gente tem equilíbrio, e mais do que equilíbrio, acho que assim, não quer ter equilíbrio, não tenha, mas vamos ter responsabilidade. É uma insanidade. Abre esse Twitter durante a rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. É uma insanidade o que está acontecendo, assim, as pessoas precisam... tudo bem, as pessoas... Quem quer ganhar dinheiro com isso, pode ganhar dinheiro com isso, agindo dessa maneira, mas a gente precisa começar a distinguir as coisas. É responsabilidade. É isso, a gente precisa distinguir os responsáveis dos irresponsáveis. É verdade. E traçar uma linha e deixar claro, e se a gente não pode colocar um carimbo na testa... Independentemente da plataforma, que já não é mais... Se a gente pedir selinho para as redes sociais para pôr o carimbo de responsável, as pessoas têm que ter esse discernimento e não embalar, e não entrar nessa esteira de histeria, porque é o que a gente tem visto. É uma esteira de histeria, de gente buscando narrativa desesperadamente, talvez porque você tenha justamente um jogo que pode definir o campeonato no próximo fim de semana, e não venham dizer que isso que a gente está vendo, que esse método é um método honesto, que é um método de acordo com os seus princípios. Não é. Assim, a gente está vivendo um momento muito triste, para mim, da comunicação. Mas é uma questão do mundo polarizado, Aqui o Klaus conseguiu transformar uma falta de ataque num pênalti. A falta foi do jogador Bragantino, que subiu nas costas do jogador do Palmeiras. Ali a carga. E é o seguinte, aí a bola bate no braço. Quem tem uma carga nas costas, sempre abre o braço para poder suportar e não cair. Isso se fizer uma brincadeira na rua, você vai ver. Então é o seguinte, dentro do contexto de jogo de futebol, né? Ali, não é uma posição antinatural. Ela é natural em função de alguém que está sofrendo uma carga faltosa dentro da área. E aí o VAR chama e inverte o que aconteceu. E o árbitro entra. O árbitro tinha que falar assim, cara, desculpa. E não é qualquer árbitro, né? Não é qualquer árbitro. Então o que acontece? Quando os árbitros vão para o VAR, eles aceitam qualquer tese. O VAR coloca qualquer tese. A ponto de você transformar uma falta num pênalti. Tese com pressão junto. A falta
contra o Bragantino num pênalti a favor do Bragantino. Porque tá claro, foi uma carga. E aí, o braço aberto, mesmo que ele desconsiderasse a carga, a carga é normal. Cara, quem sofre o peso de um adversário aqui não cair. Isso é uma reação natural. E aí, diz que é antinatural. Ou seja, a galera que nunca, nunca entrou no campo, jogou uma bola. Até em função do que o Jean estava falando agora há pouco, eu acho que é importante a gente também saber dosificar os erros de arbitragem. Isso, perfeito. Aqueles que são erros, por exemplo, o jogo São Paulo e Palmeiras, para mim, é o exemplo maior de uma arbitragem tenebrosa, em todos os aspectos. E há erros que são questões interpretativas. Esses dois lances de hoje, tanto esse que a gente está mostrando agora e você está falando sobre a carga, que eu consegui enxergar o que você falou, como o lance do Flamengo, são lances mais interpretativos, que o árbitro vai olhar de um lado ou de outro, dependendo da maneira como ele está dentro do jogo, sentindo o jogo, ele vai marcar ou não vai marcar. E se a gente transformar essas questões mais que são interpretativas em graves erros de arbitragem que estão manchando o Campeonato Brasileiro, a gente não vai saber diferenciá-las dos erros que são realmente graves. Eu concordo com você. Isso são muito importantes. Isso tem acontecido o tempo todo. O que a gente pega e joga assim, é aquela história do assim, a política não presta, assim, a arbitragem não presta. Então, tudo que envolve a arbitragem não presta, mas não, há gradações de ações da arbitragem. Eu aceito até chegar ao VAR. Quando chega o VAR, aí não dá para errar. Mas mesmo, 5 errar é o mesmo. Mas mesmo no conjunto. Mesmo no VAR, isso que o Eugênio está falando, existe, Calçade. Mas esse aqui, cara, tem 4 caras no VAR, 4 dentro do campo. Então, mas você imagina se alguém que está com a outra narrativa vai pegar isso. Para mim, eu não acho nenhum absurdo terem dado esse pênalti para o Bragantino. Eu acho que muitas vezes a gente viu já não serem dadas essas faltas que você viu em cima do Fux. Eu não acho. É que o 5x1 alivia. O 5x1 alivia. Se é 1x0, se é 1x0 pro Bragantino. Saúde para todos e a todas, excelente quinta-feira. Então tá aí, meus amigos. Agora é aguardar para ver, né, qual será o árbitro do jogo Flamengo e Palmeiras. Tá todo mundo preocupado com isso, né? Jogão de bola no domingo, praticamente uma final antecipada de Campeonato Brasileiro, Maracanã completamente lotado, nervos à flor da pele dos dois lados, e vamos ver o que vai acontecer, o que a CBF vai aprontar para esse grande jogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!